Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 3 da disciplina de Marketing Socioambiental. Sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. Bem, o nosso módulo 3 tem como título Posicionamento Socioambiental. Como vocês sabem, essa é uma disciplina com carga horária extensionista. O nosso módulo 3 ele é teórico e prático. Então, nossa primeira unidade, a unidade 1, ela é a unidade teórica e tem aí como título Elaborando um Posicionamento Socioambiental. Então, depois de termos visto os conceitos iniciais e questões de planejamento, tanto do marketing social como do marketing ambiental, falaremos agora um pouquinho mais especificamente sobre o posicionamento e como as empresas devem trabalhar isso, sempre pensando na questão socioambiental, na questão social ou na questão ambiental. Então, o objetivo de aprendizagem desse módulo é identificar estratégias e ferramentas eficazes para um efetivo posicionamento socioambiental. Então, vamos lá, iniciando essa unidade. Antes de tudo, né, o que é posicionamento? Relembrando aquilo que vocês viram e pensando também especificamente no caso das questões socioambientais. Então, posicionamento é o ato de projetar a oferta real e percebida da organização de forma que ela atinja e ocupe um lugar distinto na mente do público-alvo, onde você quer que ela esteja, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó, pense no seu público como se ele tivesse um mapa de percepção do que ele usará para localizar a sua oferta, né? Então, considere também que ele tem um mapa diferente para cada categoria de produto. Então, o que é o posicionamento, né? Quando a gente fala sobre posição, e aí tem o ocupe um lugar distinto na mente do público, né? Esse ocupe o lugar, ele está aí em destaque por quê? Quando a gente pensa em posicionamento, é a gente imaginasse a cabeça do consumidor, o cérebro dele, como se fosse um grande mapa realmente, ou uma tela em branco, se vocês preferirem. E aí, nessa tela, ele vai ter um mapa ou uma tela para cada tipo de produto, para cada categoria. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um mapa quando eu penso em celulares, eu tenho um mapa quando eu penso em roupa, né, eu tenho um mapa quando eu penso em restaurantes, e assim vai. Então, para cada grande categoria de produto, nós temos mapas mentais, ou temos aí o nosso mapa de posicionamento. As empresas, elas ocupam lugares distintos nesse mapa. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu penso na marca líder, naquela marca que tem a maior participação de mercado, eu tenho a marca concorrente, eu tenho marcas que eu associo com mais qualidade, né, com status, com coisas desse tipo. Tem marcas que eu estou mais associando a custo-benefício, por exemplo. Então, vamos pensar no mapa ou no posicionamento de carros, por exemplo. Né? Se eu penso numa BMW, eu penso em status, penso em luxo, penso em um preço mais alto. Então, eu tenho uma série de características que eu relaciono com a BMW. Se eu vou pensar, por exemplo, na Fiat ou num Uno, eu vou pensar aqui, talvez, em questões mais de custo-benefício, em quilômetro por litro, né? Então, eu tenho outros atributos relacionados. Então, essa quantidade, ou essas características específicas que eu relaciono com cada marca, esses são os atributos que a marca apresenta, ou que ela tenta, de alguma forma, se associar. E aí, cada atributo, ele vai, de alguma forma, ajudando a posicionar a marca ou que ela ocupe uma posição distinta na cabeça do consumidor. De maneira que se eu pensar, por exemplo, nos carros, como conversamos agora, não há uma sobreposição da imagem entre BMW e Uno, né? Por quê? Porque eu sei que eles são distintos, posições distintas, né? Então, quanto mais específico, quanto mais detalhado, quanto mais bem relacionado ou associado a sua marca tem aos atributos para o consumidor, mais distinta essa posição que ele vai assumir na cabeça do consumidor, mais bem posicionado ele é, né? Lógico, eu tenho marcas onde eu vou ter uma sobreposição maior, então se eu pensar na BMW e no Uno, não tem quase sobreposição. Se eu pensar na BMW e na Audi, na Mercedes, começa a ter um pouco mais de sobreposição entre elas. E lógico, né, quem é o consumidor, de fato, desse produto, mesmo entre essas marcas mais parecidas, começa a ver também uma distinção, né? Então, quanto mais eu conheço sobre o assunto, quanto mais eu tenho informações sobre aquela marca, quanto mais atributos vão sendo relacionados, mais distintos pode ser na cabeça do consumidor. Aí você vai tendo posicionamentos bem construídos. Isso é para qualquer coisa. A gente vai pensar hoje no mercado de streamings, né? Nós temos vários e vários streamings, né? Então você tem a Netflix, você tem o Disney Plus, você tem a Amazon, você tem, enfim, vários. Globoplay e assim vai. Então, você também tem sobreposições, é tudo streaming, né? Uma grande categoria, mas eu tenho aqui, ó,
Se eu quero pensar, por exemplo, no valor mais baixo de assinatura, então eu vou ter uma determinada empresa, uma determinada marca. Ah, não, eu quero saber daqueles produtos específicos, daquele catálogo específico, então eu vou ter outra marca, e assim vai. Então, o posicionamento é quando eu ocupo um lugar que é só meu na cabeça do consumidor. Deve ser distinto, por quê? Porque se não há sobreposição, se não há diferença, né, se eu tenho uma sobreposição completa entre as marcas, significa que elas ocupam a mesma posição. Então, estão no mesmo posicionamento. Significa que para o consumidor, tanto faz uma coisa ou outra. Eu não vejo diferença significativa entre essas duas marcas. Quando eu não vejo diferença significativa entre as duas marcas, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o mais barato, tanto faz, eu vou comprar aquele que tiver mais fácil, aquele que for mais perto da minha casa, por exemplo. Então, quanto melhor o posicionamento, ó, mais diferenciado, por isso que é um lugar distinto, mais diferenciado na cabeça do consumidor, e, portanto, a minha escolha passa a ser não ao acaso ou simplesmente por preço, mas pelos atributos que essa marca pode me oferecer, né? Então, quando a gente fala sobre posicionamento, é isso que a gente está falando, pensando na cabeça do consumidor, como se fosse um grande mapa, onde ele vai aqui localizando as marcas, né? E, lógico, essa posição, ela pode se alterar conforme o tempo vai passando, né? E aí todas as estratégias mercadológicas vão ajudar nisso. Então, novos produtos que eu vou lançando, a comunicação que eu faço todos os dias, promoções de preço, os novos canais de distribuição que eu posso, de alguma forma, trabalhar. Então, isso tudo vai posicionando, reposicionando as marcas na cabeça do consumidor, outras marcas vão chegando, e assim vai, né? Então, eu, como gestor mercadológico, o que eu tenho que ter clareza? Primeiro, que isso existe, né? Logicamente, que o posicionamento é algo que acontece. E segundo, qual é a posição que a minha marca ocupa hoje? E terceiro, que posição que eu quero ocupar? E a partir daí, eu posso traçar um planejamento ou uma estratégia para sair da posição atual e chegar na posição pretendida, né? Sempre lembrando que isso é dinâmico. Outras marcas vão também trabalhando estratégias, se movimentando, buscando reposicionamento, buscando ocupar as posições que são de destaque, de alguma forma. Então, eu tenho sempre que estar me movimentando em relação a isso. E, quando a gente fala sobre o posicionamento socioambiental, né, ou especificamente do marketing socioambiental, nós estamos falando sobre posicionar uma oferta, né? Mas na verdade uma oferta do quê? Não de um produto específico, mas de uma mudança de comportamento. Um comportamento que seja aceitável, um comportamento adequado, ou melhor, um posicionamento, uma atitude, um comportamento positivo para o próprio consumidor e para a sociedade como um todo. Então, é posicionar esses comportamentos que eu quero, de alguma forma, sugerir que as pessoas façam, né, que eu quero incentivar que as pessoas façam, posicionar esses comportamentos de maneira que sejam distintos, adequados e atrativos para as pessoas. Então, aqui nós temos um exemplo de um mapa perceptual, né, utilizado para posicionamento, com duas grandes variáveis, vocês podem perceber. Então, nós temos aí o valor da tarifa, né, que é mais alta e mais baixa, e nós temos aqui também a confiança na pontualidade, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de companhia aérea, né, que foi dado no livro, e você tem aqui, então, pontualidade, né? Então, quando eu tenho baixa confiança, alta confiança, e eu tenho a tarifa, que pode ser baixo ou alto. Então, essa combinação dessas duas variáveis nos dão 4 quadrantes. E aí eu tenho, então, o posicionamento que os consumidores, né, que é feito de maneira de percepção, né, um mapa perceptual em relação a como cada marca está nesse grande quadro. Então, por exemplo, a companhia A é aquela que tem a tarifa mais alta e ela também está posicionada numa alta pontualidade, mas alta mediana, vamos dizer assim, né, mais próximo do centro. A companhia B, ó, é a companhia, junto com a F, é aquela que é mais pontual na percepção dos consumidores. Mas a companhia B, numa posição de tarifa mais alta, a companhia F numa posição de tarifa mais baixa. E assim vai. Então, você tem essas posições. Então, por exemplo, a companhia G aqui é a única companhia que está posicionada como baixa tarifa, mas também baixa pontualidade. Então, é um posicionamento que pode ser não interessante, né? Mas ele é só dela, né? Então, ela não vai concorrer diretamente em termos de posicionamento com as demais, né? A companhia C, aquela da tarifa mais alta, mas também tem problemas de pontualidade, né? Então, aqui você tem
como que você consegue configurar. Esse mapa perceptual é bastante útil, porque a gente consegue ver de forma visual e bastante clara como que cada empresa, cada marca, ou no nosso caso aqui, né, cada comportamento ele poderia se enquadrar. Sempre combinando duas variáveis de cada vez. Então, são sempre esses 4 quadrantes que podem mexer aqui, né? Então, a tarifa e a pontualidade são só exemplos. Pode colocar qualquer coisa aqui, pode colocar preço, pode colocar rapidez na entrega, em termos de comportamento socioambiental. A gente pode pensar no impacto para a sociedade, enquanto isso é um comportamento que ele é incentivado pela sociedade de maneira geral, então você tem uma norma, uma social que me pressiona a ter aquele comportamento, por exemplo. Então, você pode ter aqui diferentes variáveis e organizar isso dentro desse mapa, e aí as empresas também conseguem ver, olha, onde eu estou, onde eu quero estar, né? Então, por exemplo, companhia B, se eu quero agora, de alguma forma, concorrer com a companhia A, né? O que eu tenho que fazer? Então, aqui a tarifa está mais alta, eu já sou mais rápido, talvez aqui eu já esteja numa boa posição. A companhia A, se estiver perdendo o espaço para B, ela sabe o quê? Que ela tem que trabalhar tanto um pouco a tarifa mais baixa, como quem sabe também trabalhar a sua pontualidade. Então, você consegue ter esse tipo de indicativo também do que fazer do ponto de vista mercadológico. Quando a gente fala sobre posicionamento, nós temos aqui 2 maneiras bem práticas de trabalhar isso, né? Então, já falamos sobre a questão de relacionar com atributos, como cada atributo me ajuda a conquistar um território na cabeça do consumidor que é só meu. O atributo, que ele é mais difícil de ser copiado, ele é mais interessante, porque aí eu tenho mais garantia que aquele território vai ser meu por mais tempo. Vimos o mapa perceptual, então isso a gente já tem uma boa ideia de como funciona o posicionamento. Agora, como que eu posso fazer isso de maneira bem prática? Nós temos 2 grandes termos que estão relacionados ao posicionamento, que são os pontos de diferença e os pontos de paridade. Então, o que é o ponto de diferença? O próprio nome diz, não tem pegadinha aqui. Então, é um atributo ou um benefício que o consumidor vai associar fortemente a uma marca e ele acredita que não conseguiria encontrar em uma marca concorrente. Então, o que é um ponto de diferença? É uma característica que vai diferenciar a minha marca, né, ou o meu comportamento, que eu estou tentando de alguma forma incentivar, dos demais. Então, é algo que vai realmente ajudar a diferenciar. Não, isso aqui só essa empresa tem. Isso aqui só essa marca tem. Então, o ponto de diferença ele é fundamental justamente para a construção desse posicionamento distinto. O que é o ponto de paridade, né? O ponto de paridade é justamente o contrário. Então, são associações que não são necessariamente exclusivas da marca, mas podem ser consideradas essenciais para que uma oferta seja legítima dentro de um determinado produto ou uma categoria de produto ou serviço. Então, o que é o ponto de paridade? É aquilo que todo mundo tem igual. Mas é mais do que isso, é aquilo que eu espero que todo mundo tenha. Então, ele é como se fosse um critério, vamos dizer assim, um critério qualificador para que eu considere a sua oferta. Então, olha, para eu começar a pensar em reciclar, por exemplo, eu preciso que eu tenha que existe uma estrutura para isso. Então, tem que ter os pontos de coleta, tem que ter os lixos, as lixeiras separadas, por exemplo. É aquilo que, se não tiver, eu não consigo nem pensar na sua oferta. Então, isso é um ponto de paridade. Todo mundo tem em comum. Por quê? Porque é algo essencial para aquele comportamento, para aquele produto, para aquela marca, né? Então, quando a gente pensa em ponto de paridade e ponto de diferença, o que é o meu posicionamento? Ele vai ser o resultado de uma combinação de pontos de paridade e pontos de diferença que eu vou buscar, né? Lógico, os pontos de diferença são muito importantes para que eu me destaque, mas eu tenho que ter muito claro também quais são os pontos de paridade importantes. O que eu preciso oferecer, porque senão eu não faço nem parte das considerações ou da avaliação do consumidor de maneira séria, né? Então, são esses dois elementos que eu vou, de alguma forma, construir ou distribuir, né, pensando na minha oferta, para que no final eu tenha um posicionamento único, né, combinando pontos de paridade e pontos de diferença. Então, vamos lá, definindo o posicionamento. Então, com o perfil do seu público-alvo em mente, lembre-se sempre disso, falamos bastante sobre isso no módulo 1, né? E acabamos repetindo ao longo das unidades, mas o ponto primordial é entender quem é o público-alvo sempre, né? Se eu não conheço o público-alvo, eu vou ter muita dificuldade de entender o que é importante para ele, quais são os benefícios percebidos, quais são as barreiras que ele encontra para determinado comportamento que ele quer adotar.
seja o comportamento do ponto de vista social ou do ponto de vista ambiental, seja falando sobre marketing verde, produto verde, seja o que for daquilo que a gente já conversou ao longo dessas unidades, né, eu tenho que entender quem é essa pessoa, né, qual é a mídia que ela consome, quais são suas atitudes, quais são seus interesses, motivações, necessidades, né? Então aqui ele é um ponto que a gente acaba sendo repetitivo, né? E isso também acontece ao longo das outras disciplinas, muito provavelmente, mas é porque é algo que é crucial do ponto de vista mercadológico, né? Entender quem é o público-alvo. Então, eu vou entender características demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais que sejam ou exclusivas ou muito particulares daquele público, né? De maneira que eu consiga diferenciar ele dos demais. Então, exclusivo é uma palavra até forte, mas é no sentido da gente entender o que consegue, o que me capacita para caracterizar o meu público e diferenciar ele dos demais. Esse é o ponto, né? Então, eu vou, a partir daí, descobrir quais são as barreiras, né? Então, o que impede que ele adote o comportamento que eu quero que ele adote, né? Um comportamento que é, muitas vezes, positivo para ele, né? Positivo para a sociedade, para o entorno, para a sua família. Quais são os benefícios percebidos? Quais são os concorrentes, então, quais são os comportamentos concorrentes ou outros influentes que podem afetar essa decisão, né? E a partir daí, conhecendo tudo isso, eu vou aí construir ou criar uma declaração de posicionamento, tá? Então, o que é essa declaração de posicionamento? Aqui nós temos um exemplo, ó. Queremos que, aí você vai preencher com o seu público-alvo, né, seja ele qual for, veja o comportamento desejado, né, então, aquilo que você estiver trabalhando também, como, e aí os adjetivos, frases descritivas, conjunto de benefícios, ou ainda, por que comportamento desejado ele é melhor do que o comportamento concorrente, e assim vai. Então, por exemplo, ó, queremos que as pessoas da terceira idade, então, público-alvo específico, queremos que as pessoas da terceira idade pratiquem atividade física, tá vendo? Ó, comportamento desejado, né? Como forma de aumento de saúde, manutenção da massa magra ou da musculatura, vamos dizer assim, né, para ter uma qualidade de vida maior, ter mais independência, né? Então, tá vendo? Você constrói justamente um público-alvo, o que eu quero que ele faça, né? E o que ele vai ganhar com isso. E ainda posso comparar com outras coisas, para não ter, ou para diminuir a necessidade de auxílio, para ter uma vida saudável de maneira geral, vamos colocar assim, né? Então, você tem aí uma construção de um posicionamento focado nesses detalhamentos, vamos dizer assim, né? Então, quando eu conheço o público, eu entendo o comportamento que eu quero, de alguma forma, incentivar, e a partir daí eu vou entender quais são os benefícios, as barreiras, o que ele vai ter de ganho com isso, e aí isso já vai me levar para um posicionamento específico, né? Vocês percebem que o posicionamento do ponto de vista do marketing social, né, ou ambiental, ou socioambiental, ele é um posicionamento bem característico, né? Então é diferente de eu comparar marcas com produtos similares ou com ofertas similares, serviços, enfim. Aqui eu tenho um comportamento desejado, né? E a gente tem uma grande vantagem que o comportamento sempre é bom para o consumidor. Dificilmente um comportamento socioambiental ele vai trazer malefícios, né? Pensando em barreiras, nós temos a questão do preço. Alguns produtos verdes, como a gente já viu, né, são mais caros, podem ser mais caros, nem todos. Você tem uma questão cultural, uma barreira cultural para mudança de comportamento. Então, assim, nós temos barreiras, lógico que temos, né? Mas os benefícios também são evidentes, né? E são fáceis de ser pontuados, né? Quando a gente pensa em algo social, ou até mesmo, como eu coloquei aqui o exemplo da atividade física, né? Nós temos barreiras. Então, você tem barreira, a própria condição física da pessoa pode ser uma barreira, você tem questões aí, dependendo da faixa etária e da ocupação, a falta de tempo, né, a rotina, você tem várias coisas que vão atrapalhar para que a pessoa ela possa fazer uma atividade física. Agora, os benefícios, eles são também inegáveis, vamos dizer assim. Então, tem que ser uma construção de certa forma, ela vai pontuar ou comparar, né, as barreiras em relação aos benefícios, para que eu possa, então, propor uma oferta de valor que tenha mais benefícios do que barreiras para aquele consumidor. E o posicionamento vai ser, né, ou a declaração do posicionamento vai ser uma frase, né, formal, como está aqui no
no nosso material de apoio, mas que, de certa forma, ele sumariza ou ele resume tudo isso que a gente está construindo, né? Então, essa é a ideia do posicionamento no marketing socioambiental. Então, ó, para alavancar o posicionamento, a gente pode achar vantajoso considerar o foco para algumas declarações específicas de posicionamento. E aí nós temos alguns direcionadores. Então, por exemplo, eu posso focar em comportamento específico, posso destacar o benefício, posso construir algo para superar barreiras, posso falar sobre ofuscar a concorrência. O que é ofuscar a concorrência em um marketing socioambiental? Eu ofuscar os outros comportamentos que sejam concorrentes, né? Então, por exemplo, ofuscar é ficar deitado no sofá, ao invés de fazer atividade física, né? Então, vou ofuscar esse concorrente e reposicionar uma marca antiga. O que é a marca antiga? É essa ideia que, quando a gente fala sobre marca, pensem sempre em imagem, né? Imagem está muito relacionado com marca. A imagem de marca no marketing tradicional, mas aqui é aquela imagem que a pessoa tem sobre determinado comportamento. Então, ó, quando você pensa em reciclagem, o que você pensa? Né? Vem uma imagem, um conjunto de características na cabeça da pessoa. Isso é uma marca. Então, eu vou reposicionar aquilo que a pessoa tinha como preconceito, não no sentido pejorativo, né, mas de conceito que ela tem na cabeça e de alguma forma evoluir isso, tá? Então, vamos falar aqui detalhadamente alguns desses pontos aqui que podem direcionar o nosso posicionamento do marketing socioambiental. Então, focando no consumidor, para alguns programas de marketing social, né, especialmente com um comportamento desejado novo ou ainda muito específico em mente, né, a gente pode se beneficiar de um posicionamento focado no comportamento. Então, eu vou focar no comportamento específico que eu quero que a pessoa tenha. Foco no consumidor e no comportamento que ele vai adotar quando é algo muito específico. Então, pode ser interessante porque eu jogo luz naquilo que é mais importante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um posicionamento focado em comportamentos da Sabesp, né? Que é de São Paulo, né, por meio da ação Guardiões das Águas. Então, aqui, eu sou o guardião das águas, tem um selo, né, eu não desperdiço, né? Então, aqui eu estou focando no comportamento de não desperdiçar água. Eu tenho aqui uma imagem que vai ajudar a mostrar isso. Então, é muito claro e muito focado no comportamento. Qual é? Não desperdiçar água. E eu tenho uma construção de imagem que eu sou agora um guardião, né? Tá vendo que interessante? Então, eu coloco o consumidor numa posição de destaque. Olha, o seu comportamento de não desperdiçar te eleva a uma posição de guardião dessa condição, vamos dizer assim, né? Então, eu estou aqui ajudando, incentivando que ele tome aquele comportamento como algo novo a ser feito. Eu posso também focar nas barreiras. Então, por exemplo, com esse tipo de foco, eu quero que o posicionamento da oferta ajude a superar, ou pelo menos minimizar, as barreiras percebidas, né? Como a preocupação com a autoeficácia, o medo, alto custo associado à realização do comportamento. Então, aqui eu vou focar, não necessariamente na barreira, né? Mas em como eu posso superar ou minimizar a barreira. Tá? Então, por exemplo, se eu entendo que o produto verde, né, o meu produto verde, um conjunto é mais barato, eu vou focar justamente numa posição, um posicionamento que vai destacar que essa barreira do preço que o consumidor podia imaginar que era alto, na verdade ela não é alta, né? Então, a alta eficácia. O consumidor, ele acha que ele não tem condições, por exemplo, de praticar atividade física. Ah, não, porque eu sou já, voltando lá no exemplo, o idoso. Não, eu estou numa idade que para mim não tem mais como. Não, eu vou construir um posicionamento mostrando que qualquer idade, né, com acompanhamento, lógico, né, acompanhamento profissional e com orientação, pode começar a praticar atividade física e a partir daí ter uma mudança de comportamento. Eu foco em reduzir essa barreira. Posso focar nos benefícios, né? Então, aqui, os benefícios percebidos, eles passam a ser o foco do posicionamento. Então, um exemplo aqui, atividade física moderada, então, como limpar as folhas do jardim, subir escada em vez de usar o elevador, né, é posicionado como algo que pode ajudar você a adotar uma rotina diária mais saudável. Então, eu foco aqui nos benefícios. Fazendo isso, você ganha isso, né? Então, percebam que, de maneira geral, eu estou caminhando sempre para a mesma posição, que é o qual? Adote o comportamento desejado, aquele que eu estou incentivando. Mas eu tenho focos específicos um pouquinho diferentes em cada uma dessas possibilidades. Qual vai ser melhor? Qual vai ser superior? Depende, lógico, né, do seu público-alvo e daquilo que você está querendo incentivar.
Posso também ter um posicionamento focado na concorrência. Então, como os consumidores normalmente escolhem produtos e serviços, né, que vão proporcionar um maior valor percebido, geralmente os profissionais de marketing trabalham para posicionar suas marcas nos principais benefícios que oferecem em relação às marcas concorrentes, né? Então, por exemplo, consequências do uso do tabaco, né, ou do fumo aqui no caso, são frequentemente posicionados como grosseiras, realistas, chocantes, e eu coloco isso justamente como algo que, em comparação com a concorrência. O que é a concorrência? De não fumar. É o benefício, você fumou, o não fumar é o benefício de ter saúde, não ter o risco da doença, e aí então você foca justamente nessa comparação entre, olha, fazendo se leva para um lado, não fazendo se leva para o outro, né? Pode ser um comportamento ruim, como o fumo, né? Então eu quero que ele não faça, um comportamento bom com atividade física que eu quero que ele faça, tá? Então a ideia é você fazer um posicionamento comparativo, tá? Então os benefícios de ir por este lado são melhores do que ir por este lado, tá? Os benefícios de não ir por este lado são melhores do que se você fosse por esse caminho aqui que pode te levar para condições de saúde ruins, por exemplo, tá? Então posso focar também na concorrência. E as questões éticas? Bem, quando a gente fala sobre posicionamento, isso sempre é um ponto importante. Então, se a sua declaração de posicionamento é voltada para comportamento, né, e no nosso caso, qual é o comportamento? É que no marketing socioambiental, eu quero incentivar a adoção de um comportamento que geralmente é bom para o cidadão, né, ou para a sociedade de maneira geral, mas de qualquer forma eu estou incentivando um comportamento. Então, é muito importante que as recomendações sejam precisas, sejam verdadeiras. Então, se eu estou incentivando um comportamento específico, eu tenho que fazer de maneira consciente, de maneira responsável. Isso é verdade para qualquer âmbito do marketing, seja socioambiental ou não, né? Mas nesse caso aqui, talvez ele tenha até uma importância a mais por conta da questão que está envolvida. Então, se a sua declaração de posicionamento foca nos benefícios para o público-alvo, eu tenho que ter muita clareza que aquilo realmente é um benefício. E mais do que isso, que aquilo realmente pode entregar aquele benefício. Então, vamos supor, eu vou falar sobre atividade física e vou trazer aqui alguns benefícios. Então, você vai ter aqui um ganho de saúde, você vai ter um ganho de independência, você vai ter alguns ganhos. E aí eu vou colocando várias coisas que não necessariamente têm a ver com a prática da atividade física, né? Isso é um problema ético. Eu não posso enganar o consumidor, mesmo que seja para que ele faça um comportamento que seja bom para ele, né? Então, isso é interessante. Eu não posso aqui mentir de forma nenhuma. Eu tenho que realmente prometer os benefícios que realmente estão associados com a prática daquela atividade que ele vai desenvolver, né? Então, tem que ser algo preciso, algo que seja verdadeiro, algo que seja condizente com a realidade, tá? Então, se a sua declaração de posicionamento se concentrar em como o público-alvo será capaz de superar as barreiras, eu tenho que ter certeza do que eu estou pintando um panorama realista, né? Então, não adianta eu prometer que a pessoa vai fazer isso, 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 sendo que é algo que ela não vai conseguir fazer, é algo que é muito difícil para ela. Então, por exemplo, olha, comece a praticar atividade física hoje, que em um mês você vai estar correndo na maratona da sua cidade. Não é realista, né? Demora muito mais tempo para você, ainda mais se for pensar numa pessoa sedentária, vai demorar muito mais tempo para chegar naquele alvo. Então, não adianta eu prometer demais, achando que a pessoa vai se animar com aquilo. O que vai acontecer? Ao chegar no prazo prometido e a pessoa não cumprir aquilo que ela imaginava, vai haver uma quebra de confiança, a expectativa não vai ser cumprida, então vai gerar uma insatisfação, e é bem possível que a pessoa, ao invés de continuar adotando aquele comportamento, ela abandone de vez o comportamento, tá? Então, precisa ser algo realista, algo condizente com a realidade, tá? Se a sua declaração de posicionamento se concentrar na concorrência, né, eu tenho que estar certo de que o que eu estou dizendo sobre ela é realmente verdade, né, que eu não estou exagerando nas informações. Então, todas as doenças, as fotos, tudo aquilo ruim apresentado juntamente com o cigarro, tudo aquilo é realidade. Não tem, não vou aumentar, não, vou dizer que vai acontecer isso, isso, isso aqui, porque a pessoa vai ficar com medo e não vai fazer. Não, tem que ser a realidade. Esse é o ponto aqui de praticamente todos os tópicos, né? Independente do foco que você dá para o seu posicionamento, tem que ser algo verdadeiro para o consumidor, mesmo, né, relembrando, mesmo que seja um comportamento
interessante para ele, tá? E, por último, né, se a sua declaração de posicionamento se concentrar no reposicionamento da marca, né, então, uma nova imagem para aquele comportamento, eu tenho que me certificar que realmente aquilo é novo, é aprimorado, foi alterado de alguma forma, né? Então, se eu estou falando que agora o produto verde, por exemplo, que era mais caro, agora é mais barato, ele realmente tem que ser mais barato. Não adianta eu só falar isso em termos de posicionamento, chega lá, na hora, o consumidor não percebe aquilo como sendo realidade, tá? Então, independente de tudo aquilo que a gente falou sobre posicionamento, algo que está relacionado em todas as etapas, seja de maneira mais abrangente, seja no ponto de paridade, no ponto de diferença, sempre a questão ética é importante, né? Eu tenho que passar a realidade para o consumidor, mesmo que seja algo bom para ele e ele não queira fazer. Eu tenho que ter compromisso com a verdade na hora de construir essa comunicação, tá? E nós temos aqui, ao final dessa unidade, um exemplo de uma empresa que tem uma pegada aí ambiental, né, que é o caso da Aliança Verde Reciclados. Então, os irmãos Altair e Roger, né, que são os donos, fundadores da empresa, eles compraram uma máquina que fatiava as embalagens PET em fibras, né, e com isso eles conseguiam fazer vassouras ecológicas feitas com esse material. Então, é uma empresa que começou com essa pegada. Então, vou fazer vassoura ecológica a partir de garrafa PET, né? Então, a gente percebe o quê? Que o apelo ecológico, né, ou ambiental, era um fator bastante utilizado pelos varejistas perante os clientes, né, ou pela loja perante os clientes. Então, o consumidor que fosse comprar essa vassoura, por que ele quer comprar? É porque ela varre melhor? Não necessariamente, porque ela é feita a partir de material reciclado, a partir de PET, né, de garrafa PET. Então, você tem um apelo ecológico muito claro, né? Então, essa é a pegada. Depois de 4 anos com a empresa indo bem, houve a possibilidade deles expandir o negócio para outros tipos de materiais, principalmente o chamado lixo eletrônico. Então, perceba aqui, ó, eu tenho uma empresa, né, nesse caso específico, que tem um apelo ambiental forte. Eu faço um produto a partir de material reciclado. E aí eu vou agora evoluir, mexendo com outra coisa, que vai ser o lixo eletrônico, mas eu ainda estou no mesmo apelo ecológico, tá vendo? Então eu tenho ainda essa posição ambiental forte diante do meu consumidor, tá? Contudo, eles não queriam que os produtos reciclados, feitos à base do material PET, tivesse apenas esse apelo, né? Então, para os irmãos empresários, era importante que os produtos fossem bonitos, tivessem design atraente e que os consumidores comprassem não apenas por ser ecológico, mas também porque sentissem bem com o produto. Então percebam que aqui, ó, agora eu estou evoluindo o posicionamento da minha marca, ou do meu produto. Então eu tinha um posicionamento muito claro, que é o quê? Ele é ecológico, ou é ambientalmente responsável. Então esse é o meu posicionamento. E conforme o mercado vai evoluindo, eu posso ter outros produtos ecológicos, ou a hora que eu pego o produto ecológico, o produto não ecológico, beleza, eu tenho esse apelo. Mas quando eu vou usar, ele é efetivo? Ah, não varre direito. Ah, não, quando eu vou olhar, esse aqui é muito bonito, esse aqui é feio. Ah, não, então eu vou comprar esse aqui, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Eu quero agora associar o meu produto a outros atributos, ó, tá vendo? Outros pontos, né, paridade, diferença, de maneira que eu tenha um produto mais amplo, com um posicionamento mais bem construído diante dos meus consumidores, tá? E dessa forma, além de ter o apelo ecológico, a vassoura agora tinha uma boa durabilidade quando comparada às convencionais, então agora eu tenho um ponto de paridade, tá vendo? É importante que dure, então agora eu assumo esse ponto, ajuda a construir o meu posicionamento. Começa a fazer camiseta, né? Então as camisas eram feitas de diversas cores, estampas, os brindes eram feitos por encomenda dos clientes a partir de um catálogo prestado pela empresa. Então começa agora a construir algo que seja mais valioso para o cliente em comparação aos produtos concorrentes. Tá vendo? Então nesse exemplo que a gente vê aqui, rapidamente dessa empresa, da Aliança Verde Reciclados, a gente consegue ver justamente a construção não só de um produto que vai evoluindo, mas de um posicionamento que também pode ir evoluindo ao longo do tempo. Então, essas são as referências que nós utilizamos para essa videoaula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um excelente estudo.